Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estamos aqui nesse dia bem especial, dia de Fé e Mesa. E hoje eu quero convidar você para o podcast Fé e Mesa Replay. Hoje nós teremos uma conversa muito edificante, né, com os pastores Atler e a Elaine lá de Fortaleza. E a gente quer compartilhar esse tempo com você nesse programa especial. Então fique aí com um diálogo bem bacana que vai edificar e abençoar a sua vida. Podcast Fé e Mesa Replay. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Fé e Mesa. Hoje com a equipe aqui, né, convidados muito especiais que a gente vai apresentar daqui a pouquinho para vocês. Queremos louvar ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos aqui mais uma vez nesse encontro. Conteúdo muito especial para você e eu quero que você possa estar vivenciando esse tempo aqui. O tema de hoje é Vivendo Família Todo Dia. A gente vai ter um papo muito especial aqui. Está comigo aqui a minha parceira de longas datas, né, minha esposa, né, minha querida Valquíria. Você pode já dar uma saudação. A gente está de noite, 8 horas da noite aqui. Estamos gravando outro horário, mas está tudo aqui guardadinho para você estar acompanhando todo esse conteúdo. Então, boa noite para o pessoal que está nos assistindo aí. Boa noite a todos que nos assistem. Eu quero saudar a mesa. Boa noite, pastor Elaine. Boa noite, pastor Atler. Viemos aqui com um posicionamento, né, não só da fala, mas um posicionamento de viver família todo dia. Então fica conosco até o final e com certeza o Senhor tem muito para te edificar. Muito bem, uma alegria receber vocês diretamente de Fortaleza, Igreja Atos de Cristo. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Atos. Bem-vindos, né, pastor Exato, pastora Elaine. Uma alegria, a gente teve um tempo precioso já na conferência, né, uma palavra muito poderosa. E aqui dando continuidade, falando de um tema tão bom, se pudesse dar também essa saudação para esse pessoal que está nos acompanhando aqui. Gente, paz. Boa noite, né, para todos. Uma alegria estar aqui com esse casal tão inspirador, com essa igreja família tão inspiradora e falar de família, que é algo para Deus prioridade, para nós prioridade. E vai ser um bate-papo maravilhoso. Espero que você aí em casa, onde você estiver aí acessando, que você seja abençoado, seja edificado com esse conteúdo que a gente vai falar hoje. Vai ser com certeza uma bênção para você. Não é isso, pastora Elaine? Isso. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria, né? Conhecer a igreja, conhecer a cidade. Amém. Conhecer tanta gente que levanta a bandeira da família, né? Amém. A família de Deus. A família que realmente fala o que a gente... pratica o que a gente falou ontem, que exerce realmente cada um seu papel. Amém. Nossos convidados muito especiais. Primeiro, muita gratidão do nosso coração receber vocês, né? Aqui é uma igreja nordestina. E a gente fica muito feliz com isso, né? Como a gente estava falando aqui antes, a gente não troca o IES dos outros, o nosso oxente pelo IES de seu ninguém. Né? Então, são características nossas, o sotaque é nosso, e eu acho que isso é muito rico, né? Para onde o nordestino vai, ele é notado, né? Aqui na nossa região, o pessoal diz que a gente fala muito cantando, mas é muito mais para Recife, né? O pessoal de Recife fala mais cantando do que a gente aqui. Mas a gente tem esse sotaque meio... E lá o pessoal do Cearense é um povo alegre, feliz, né? Demais. Né? Alegre, sorri de tudo. É o povo que foi ensinado a sorrir até da desgraça, né? Você imagine da graça. No tempo da graça a gente celebra ainda mais. Mas olha, só entrando nessa parte da cultura, nós estamos num movimento de expansão estrutural e nós temos o desejo de fazer da nossa igreja um memorial cultural também da nossa cidade, né? Da cidade, da região. Para quê? Para que a igreja consiga abençoar as raízes, divulgar as raízes, ter a identidade da sua regionalidade ali, de onde ela é. Então, por exemplo, um símbolo nosso lá é a jangada. A jangada é um símbolo do pescador cearense. É o pescador que traz o camarão. Do pescador que traz o camarão, né? Do pescador cearense, de quem acorda muito cedo. O pescador, a característica do pescador, ele pesca de madrugada, né? Quando a gente várias vezes já foi pra praia, casa de praia, assim, a gente tá lá, acorda muito cedo, aí quando vê o peixe tá chegando, fresquinho. Então, assim, a gente tem uma vontade de colocar na hospitalidade da igreja uma jangada, assim, seja bem-vindo à Terra da Luz. E a identidade da nossa igreja fala dos peixes, né? Isso, e nós somos uma
uma das coisas que nós, da nossa iconografia como igreja local, é o peixe da fertilidade, do cristianismo primitivo, né? Então, né, tá ali o peixinho, ó. Tá ali o nosso peixinho, tá aqui nos seguindo, né? Para onde a gente vai tem uma representação. Então, assim, é uma coisa que nós não abrimos mão, né? De trazer esses valores locais para a nossa caminhada de fé, para a nossa jornada de fé. Amém. E isso traz a nossa característica dessa hospitalidade que a gente tem, né? A gente tem uma hospitalidade, não vou dizer melhor do que o outro, mas a gente tem a hospitalidade diferente, né? Não é melhor, não é pior, mas é diferente. O nordestino, ele tem aquele calor, não é isso? E a gente vai, como igreja, a cada dia introduzindo isso, vivendo isso também na nossa caminhada de fé, né? Amém. É isso. E aí, dentro desse contexto, como o senhor falou sobre a identidade, né? Se a gente que é nordestino, a gente nega essa nossa identidade, como é que a gente vai poder levar alguém para qualquer que seja o caminho, né, desse processo de identidade? Como é que eu posso dizer, olha, valoriza a tua se eu como igreja não valorizo a minha? É bem delicado, né? Rapaz, e assim, não tá... O bate-papo é um bate-papo, né, que tem algumas realidades aleatórias, Sim. mas e nordestino você encontra em todo lugar. A gente costuma dizer que o cearense você encontra em todo lugar. Ó, É o pardal. eu tava... Nós estávamos em Apuros. Construindo o Brasil, nós né? estávamos em Apuros, lá no Museu do Louvre, em Paris. Em Apuros. Estávamos atrasados para entrar no grupo que tínhamos contratado lá de turismo. Tava tendo uma reforma assim no entorno, a gente não achava nada. E eu me lembro que eu fiz uma oração, né? Eu olhei assim, Senhor, eu trouxe minha família de longe para cá, para ver esse museu. E abre as portas, faz alguma coisa. E quando a gente encontra o ponto de encontro, já era tarde, o pessoal já tinha saído. Aí encontramos alguns brasileiros ali. Não, a gente vai ajudar vocês, vocês vão na outra turma e tal. Aí lá vem a guia da outra turma, né? Aí a guia, uma lourinha assim, baixinha. Aí a gente falou, essa menina é da Dinamarca pra lá, né? Sueca, alguma coisa assim. Quando ela fala português, vocês são de onde? Aí nós, meu Deus, ela é brasileira. E aí foi aquele alívio, né? E quando a gente foi entrevistando a menina era do Ceará. Olha. Você é da onde? Eu sou do Ceará. Da onde? Fortaleza. Terra de você. Da onde? Aí o bairro, vizinho ao bairro que eu moro. Eu falei assim, pronto. E descobrimos que ela é amiga de uma pessoa da nossa igreja. Uau. Lá, aí levou a gente lá pra frente da Mona Lisa, com um tour em português. Foi providência de Deus, ó. Deus usa o nordestino para te abençoar em qualquer lugar. Amém. Por qualquer uma lugar oração, do mundo, né? que você tiver. Eu acho que vocês oraram assim, Senhor, levanta o nordestino. E Deus levantou o nordestino, Nunca né? esquecerei dessa história. Que história. Amém. Eu vi uma história também, a gente vai abrir aqui de família, mas bem parecida, de um cearense também. Ele disse que chegou na Disney. Mickey. Do Mickey. E o Mickey era cearense, cara. Não imagina. Você é da onde, macho? Eu sou do Ceará, macho. Aí o Agora cara que vai pra Disney pra ver o Mickey do Ceará. Tá vendo? Imagina. Meu amigo. Não troca o nosso oxente Pelo ok de ser de ser ninguém. É isso mesmo. É isso. Então já estamos aqui, né? A mesa com mulheres, né? Mulheres de Deus. E que ontem a gente teve um encontro que na realidade não foi ontem, né? A gente está gravando o programa aqui, a gente está deixando bem claro porque a gente não vai conseguir fazer interação ao vivo, mas se eu fosse você, todo o conteúdo que a gente vai trazer aqui, você já encaminhasse para o máximo de pessoas possíveis. Amém. A gente teve uma ministração muito especial ontem, que no caso não está no dia, né? Você está entendendo aí? Na sexta né? Na sexta-feira passada. Muito obrigado. Tem que ter a esposa que faz essas coisas, né? E aí estamos aqui, né? O pastor Adlerson e a pastora Elaine são pastores da Igreja Atos de Cristo em Fortaleza. São pais da Esté e do Arthur. A Esté, 16 anos, o Arthur, 14 anos, casados há 21 anos. E ali com a igreja já são 12 anos da igreja. 12 anos da Igreja Atos de Cristo. Então você também pode conhecer a igreja através do Instagram, @Atos de Cristo, e aí você vai conhecer um pouco mais sobre a história desse casal e dessa família que tem nos abençoado tanto esse tempo aqui. Ontem a gente teve, no caso da última sexta-feira, a ministração, e foi falando um pouco sobre esse processo de organizar, de administrar, a função do homem, a função da mulher. Eu queria que a gente pudesse dialogar um pouquinho sobre isso, né? Minha esposa ela sempre fala muito que uma casa realmente precisa estar organizada
Porque quando se vê uma coisa fora do lugar, a tendência é que outras coisas fiquem fora do lugar. Vai tendo um amontoado. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a parte do marido, a parte da esposa. E aí, como é um papo, a gente vai dialogando aqui de boa, bem tranquilo, né? E no final do programa tem que ter uma gaitada. Eu vou começar, e aí ele, como ele fala mais, né? Dá continuidade. Quando nós sentamos para planejar a igreja, quando o Senhor sinalizou, é de Deus, nós fizemos provas, e aí nós falamos muito sobre a igreja seria o reflexo da nossa casa. E realmente né? A igreja é reflexo da família pastoral, da casa dos pastores. Então, a nossa casa teria que ser organizada, teria que ser bem cuidada para que a igreja também fosse. É muito ruim, tanto para a mulher, para os filhos, ver o marido se dedicando, o pastor se dedicando à sua igreja, e às vezes chega em casa não tem o que... Né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio. E foi uma das coisas que foi sobre isso, foi a agenda, né? Nós queríamos uma igreja que criasse uma agenda, tivesse uma agenda que as pessoas não tivessem momentos sem família. Sim. Que a igreja não sugasse as pessoas. Né? Porque nós viemos de igrejas que a pessoa não podia ir para um casamento de um familiar, de um parente, não podia passar férias. Né? Então, isso distanciava. E também a questão da transparência nas finanças, e o outro foi a ação social. Mas essa questão da organização é algo que desde pequena Deus me toca sobre isso. Né? Eu vivi num lar que eu não tinha uma organização, porque meu pai não tinha, ele foi criado aqui na seca, no sertão, né, no semiárido mesmo, passando, então para ele isso não é prioridade. Prioridade para ele é ter uma comida. Era sobrevivência. Então ele não liga para essa questão de roupa e tudo. As casas que ele constrói é tudo muito simples, né? A gente até brinca. Então, mas eu tinha sempre no coração aquilo, eu quero ter o meu quarto, eu quero ter essa decoração. Então, eu cresci com esse desejo, né? Quando eu me casei, era tudo muito simples, nós nunca tivemos, mas tudo era sempre organizado. Então, a nossa casa sempre chamou a atenção, a nossa vida, pela organização da casa e das finanças. E hoje é reflexo também na igreja, a organização e tudo isso. Então, eu acho que antes de você fazer a diferença no mundo, você precisa fazer a diferença na sua casa. Né? Porque, como nós falamos ontem, nossos filhos vão ver. E quando eles estiverem maiores, vão tomar as decisões dele de se afastarem ou não, de acordo com o que eles viveram na casa deles. Né? E sobre papéis, hoje, né, na conferência, tem uma parte da administração que eu vou falar. Não adianta sugar do outro que ele não pode lhe dar. Sim. Eu não posso tirar do homem uma coisa que Deus não colocou, que foi sem noção das coisas no lugar. Não tem, isso é da mulher. Né? Então, não tem como uma mulher pensar, eu vou casar com um homem organizado, eu estou esperando em Deus um homem organizado, um homem assim. Ela vai esperar muito, ela vai morrer solteira, né? Porque o homem, ele não tem. Eu crio uma menina e um menino, né? Um rapaz e uma moça. E você percebe o quarto dos dois, como é as diferenças. Quando você compra o material escolar dos dois, você vê que quando chega em abril já não tem uma folha direito no caderno, ele não tem mais nenhum lápis de cor do que eu comprei, e a menina está ali, aquele negócio organizado. Então, Deus criou diferente. Assim como o homem tem habilidades da força, é por isso que ele é o provedor, ele aguenta trabalho pesado. Né? Então, nós não podemos... Isso mais tarde, né, na conferência, nós vamos falar mais. Isso. Mas, assim, é muito importante que a gente entenda que a organização, a limpeza, um bom ambiente, ele, acima de tudo, ele glorifica a Deus. Né? Verdade. Tudo aquilo que está no lugar vai ser um instrumento assim, de glorificação, de exaltação ao nome de Jesus. E é muito complicado você ver famílias que não entendem o valor de cada um cumprir o seu papel. Cada um cumprir ali a sua atribuição. Eu diria até que tem muito fracasso de família hoje que passa por essa transferência de responsabilidade. Né? Das pessoas olharem e dizerem assim, por que você não fez? Porque era para você fazer. E fica aquele jogo de transferências. E ninguém assume o protagonismo e a responsabilidade dizendo assim, a minha família, ela pode ser um lugar muito bom, um lar realmente, se eu cumprir o meu papel, fizer aquilo que Deus espera de mim,
e aquilo que essas pessoas que são parte da minha família esperam de mim. Então hoje, o que a gente vê é que às vezes essa inversão, teve até em um podcast que eu participei, e nos cortes, né, as pessoas foram soltando ali os cortes, e teve uma pessoa que fez um comentário dizendo, e eu entendi perfeitamente, eu não sou esse de ficar discutindo na internet, mas eu entendi o que essa pessoa quis dizer. Ela quis dizer o seguinte: não, os meus pais fazem tudo juntos, fazem tudo no mesmo ritmo, no mesmo tom e tal, não tem um fazendo uma coisa, outro fazendo outra e tal. Olha, e aí eu pensei com aquele comentário, toda regra vai existir uma exceção que confirma a regra, né? E às vezes pode ser que numa determinada família aquilo se aplique, na outra aquilo se aplique só em 80%, 70%, outra aplica 50%, mas de uma coisa a gente não pode fugir. Deus nos fez diferentes para juntos nos completarmos nessa tarefa de edificar uma família sobre a rocha, que é o plano de Deus, que é Jesus, né? Disso a gente não pode fugir. Não pode. Pode. Contribuir. Eu fiquei, pensando na questão, o que tem sido muito forte é nessa inversão de papel, assim. Eu penso que a mulher, ela saiu só acrescentando funções externas ao lar que não é dela. Hoje eu tenho dois filhos, né? A Mari de 15 e o Estevão agora de 2 anos. A Mari vai fazer 15. E eu lembro que quando nós engravidamos, um dos parâmetros, né, para a educação dela foi eu sair do trabalho e eu ter a base, né, fazer aquela primeira infância com ela. E de Estevão também não está sendo diferente, embora eu trabalho, mas de uma forma que eu possa dar assistência mais a ele e refletindo tudo sobre isso. Por quê? Se a gente consegue trazer essa contribuição, como vocês falaram, muito assim, abertamente e acessível, né? Só quem não entende, quem não quer. Cada um tem a sua parte dentro da família, vai funcionar bem. Né? Vai funcionar bem. Não vai pesar para ninguém. Não vai pesar para ninguém. Não vai se encontrar com uma mulher cansada, porque cansa. Né? Dizem que não, mas cansa. Vai chegar uma hora que ela não vai suportar, porque ela não foi criada para isso. E, ao mesmo tempo, aproximar do propósito é leve. Né? Então, pode, como até o pastor falou, né? Não ter aquela família que é disfuncional, né? Não gerar o que seria hoje uma mulher gerando a primeira discípula da minha vida é minha filha. Então, o arrumar a casa, o deixar o toque da decoração, o cheiro do aroma caruaru, né, na nossa casa, tem que ser primeiro ela, né, nesse sentido. Então, como que eu vou estar entregando algo, né, disfuncional, tendo a certeza que ela não vai reproduzir? Ela vai reproduzir. Vai ser raro a exceção da manifestação da graça do Senhor de trazer ela, dizer, não, eu não tive isso nos meus pais, mas eu quero isso. E como eu estava até escutando uma ministração, né, bem cedinho, focada para a mulher, né, esse mês de outubro está bem intenso a isso, a mulher pode até chegar, mas vai ser muito trabalhoso. Ela vai resistir muito à submissão desse governo do homem sobre ela, porque assim como Deus, ele é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. E uma coisa maravilhosa que a pastora Elaine trouxe na ministração de sexta foi como a gente cria os nossos filhos também e entrega, vamos dizer, para um cônjuge aí fora, para fazer tudo invertido, né? E para pesar ou trazer a disfunção do papel para poder sustentar de aparência um relacionamento que não se sustenta por muito tempo e acaba se diluindo, né? São as relações líquidas, que é rapidinho na mão, a gente não sustenta um líquido. E é assim que, em alguns momentos, tem acontecido, né, com essa sociedade, quando ela se distancia do princípio base. Mas você sabe que a culpa de certo ponto dessa geração estar assim é um pouco nossa, porque eu acho que existe uma fala da mulher, principalmente da mulher,
de que casamento é difícil, é pesado, é fardo. Sim. Né? Você vê que tem uma geração de mulheres que não querem mais casar ou que estão casando muito tarde. Sim. Né? Então, assim, nós não somos mais, as mulheres não são mais criadas sonhando em ter sua casa, em criar seus filhos. É o quê? Vai ter seu trabalho. Para não depender de homem. Isso. Vai estudar, estudar que é melhor. Então, assim, eu hoje já tenho despertado isso da minha filha e do meu filho. Eu quero ter netos, não quero ter netos tardes, porque eu estou vendo uma geração de pessoas de mais de 60 anos que ainda não têm netos. Sim. E eu quero curtir os meus netos e bisnetos, então tem que ser antes. E você vê que tem gente que está chegando aos 40 anos e ainda não teve filhos. Não teve filho. Né? E é mais difícil, é mais problemático, às vezes é mais corre risco. Então, gerou na mulher, você vê os rios no Instagram, é todo aquele negócio, casamento dá trabalho, homem é chato, homem é um filho. Isso. E aí não tem mais homem aquele negócio. Olha a fala disfuncional, né? Não tem aquele negócio da mulher sonhar com isso. Sim. E tanto que quando ela se casa e vê que dá problema mesmo, e que ela vou me livrar. Eu não nasci para isso, não sou obrigada a isso. Eu não aguentei nem do meu pai, né? Então, ela foi criada para ser independente. Ela não foi criada para ser uma adjuntora. Sim. Então, já estou despertando essa minha filha, né? Filha, como é que vai ser a tua cerimônia de casamento? Quando tiver com teus filhos, quando for na sua casa. E no Arthur também. Eu falo, olha, por favor, eu sei que a sua mulher vai lhe ajudar, mas você tem que cooperar também. Vamos dar um jeitinho, vamos arrumar isso aqui, né? Porque também não quero que ele seja entregue de qualquer jeito, né? Eu quero que ele some com a esposa dele. Então, de certa forma, hoje a geração está sofrendo por conta de pessoas frustradas, né, que geraram em nós casamento, não pense em casamento agora, vai estudar, vá conquistar suas coisas. Case com o seu e anel, aí o tempo passa, você já está numa idade que não tem mais mulher, e tá aí, uma geração que não quer ter filhos e nem quer casar. Sim. Né? Sim. E o pior, aqueles que querem casar, eles não entendem a realidade dos ônus e os bônus de uma vida a dois. Porque tudo, eu aprendi isso, eu tenho 43 anos, aprendi isso ao longo da vida até hoje. Tudo na vida tem ônus e bônus. Casamento, construir, edificar uma vida a dois também. A gente não pode pintar o quadro de que é um sonho, é utópico, é algo que nossa, é o romance da Disney e tal. E olha, depois daquela bênção do altar, nossa, vai acontecer um milagre. E vocês vão se transformar no príncipe e na princesa de cada um. A gente às vezes não conseguiu, parece que não conseguiu passar para essa geração que casamento é edificação. E edificação dá trabalho. Sim. Né? E edificação é uma coisa que a gente vai empreender esforço. Certo? A própria mensagem bíblica nos ensina isso. Gênesis 2:24, né? E deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á. Unir-se aí não é dar a mão. Unir-se aí não é ir para uma cerimônia de casamento. Unir-se aí, o verbo original fala de empreender esforço para estarem juntos. Então, assim, o que acontece? E a gente roda em igrejas em vários lugares do Brasil. A gente estava aqui no aquecimento, no podcast, batendo papo aqui, conversando. E a gente chega a uma constatação simples. Não é uma situação isolada. Não é na minha igreja, não é na sua igreja, não é na igreja lá em Brasília, no Tocantins, em Manaus, em São Paulo. Não. É na igreja do Brasil e do mundo. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa cultura pós-moderna onde o caminho mais fácil é o caminho que tem que ser acessado. E qual é o caminho mais fácil? Ele não me serve. Mas, cara, um mês de casamento não me serve. Sim. 3 meses, mas não me serve. Um dia, na lua de mel. Um dia não me serve. Uau. O que era uma super exceção de, poxa, a gente via isso, eu nem me lembro de ver isso. Sim. Mas, vamos lá, um mundo tão grande, com certeza havia uma situação ou outra. Dos artistas, né? Mas hoje, bem lembrado. hoje isso está
tá virando quase uma prática das pertinho pessoas agora. olharem e dizer assim, eu não vou tentar, eu não vou se esforçar. Ou a gente que já tem, eu tenho 21 anos de casado, né? Altos e baixos, conheço as fases, eu conheço essa fase, pra você ter uma ideia. Não dá, vamos divorciar. Sim. Eu conheço essa fase. Sim. Entendeu? Mas eu conheço a fase do chegar e dizer assim, não, isso é da boca para fora. Eu não vou deixar de me esforçar, eu não vou deixar de me dedicar. Eu sei que essa fase, essa tempestade, esse momento vai passar. E hoje, o que é que se vê? Se vê uma geração buscando sempre a facilidade. O Laurie Cunningham diz isso, né? O fundador da Jocum, ele fala, a facilidade empobrece a alma. Então, existem muitos casamentos que não é que eles começam sem a instrução de que vai ser uma edificação e de que é um momento que você vai ter que se esforçar. Mas a própria cultura pós-moderna está empurrando as pessoas a buscarem os atalhos. Tudo se resolve no aplicativo, num clique, eu não vou esperar, eu não tenho tempo, eu acesso o que eu quiser na hora que eu quiser, e isso está transcendendo para as decisões mais importantes que a gente toma na vida. Inclusive decisões enviadas pelo WhatsApp, né? Eu tive um aconselhamento, assim, que foi para mim o mais, né? Até onde eu vivi, né, amor? Resolvendo situações por WhatsApp. Até onde eu vivi. A exigência do advogado, até para já sair de casa pelo WhatsApp. Até ontem, exemplo, era a foto, né? Como o senhor falou, na sexta-feira, que seja de verdade a publicação da tua família no Instagram. Não, mas até ontem era tudo tão lindo no Instagram. Como assim eu recebo isso? E é onde cai a ficha, né? E aí nós fomos, conversamos e foi perguntado assim, vocês fizeram de tudo? Porque a gente sabia que não. E aí ele dizia que não e ela dizia assim, eu não quero. A questão do esforço, né? E aí foi quando foi orientado para repensar e estão aí, né, se reinventando nessas escolhas e decisões. Mas quando nós sentamos com noivos, né, eu até falo para ele, eu sento assim e fico pensando, eu não vejo a fala do amor. Às vezes a consistência. Eu falo que às vezes é muito sonho do casamento, de fazer a festa. Se adequar da cerimônia. De se adequar. Não, tem que ter tudo que a cerimonialista falou. Mas tem que ter o melhor fotógrafo, que é aquele coerente isso. que é o espaço, tem que ser de tarde agora, 4 horas, está na moda. Né? Eu quero no pôr do sol, são exigências, são tudo isso. Gente, eu olho assim, gastem nada não. Faça uma cerimônia assim para a família. Eu sou apaixonada eu fico vendo assim, é tanto empreendimento e de investimento numa cerimônia que não pensam no pós. Sabe? Antigamente você pensava na casa. Sim. Em ter todos os construção. móveis. Eu acho que hoje a importância é como a cerimônia vai para o Instagram e não como o meu casamento começa ou drones, continua, né? Filmando tudo. Né? Eu quero. Como que o meu casamento verdadeiramente ele vai começar? O interessante hoje nessa realidade da superexposição, da idolatria da estética, né? É como que o meu casamento vai chegar no Instagram? Impressionar, né? Quantas pessoas vão ver que eu estou feliz, né? E quando a gente não precisa nem ir muito lá atrás, mas quando a gente vê a história... Ele ia polemizar o negócio rapidinho. Pois é. Eduardo não fala mais. Não, ele vai falar. O dono do podcast, não é? Olha, hoje os casamentos, as cerimônias estão na Constituição, que saíram do simples para as influências do mercadológico mais ainda, né? Vem um vestido de fulana de tal, o buffet de... Às vezes eles ganham a cerimônia para elevar isso. Está assim, ó. Né? Eu não tenho Instagram, não tenho Reels, né? Reels, sei lá. Mas é bem isso. Olha, recebi agora, e agora a moda está sendo acompanhar o pré, né? Recebi a caixa agora do meu vestido, do estilista tal. Porque não é influência, não tem... Não é 800, hoje eu vi um de 813 mil seguidores. Aí ela recebeu o vestido... Aí o buffet de não sei quem, o espaço é de não sei quem. Até a cerimônia, ela não é mais
no cuidado do íntimo da casa, o que é que pode sustentar de uma recepção de uma água até um bolo que vai cortar? Não é mais a condição da família, é a influência do mercado. E a maioria é o capricho feminino, O capricho. né? Porque o homem, às vezes, para ele não quer escolher nem o terno. Nem o terno. E elas ainda Ele escolhem quer casar com terno, roupa de cor. futebol. Ele quer casar com a camisa do time. Não Né? dá As também. testemunhas, né, precisam do rigor da cor, do rigor da costureira, da paleta. A gente entrou numa polêmica Uau, dessa. meu assim, olha, Deus. Vocês querem Me chamar a tirem gente pra dessa ser polêmica. testemunha? Se você exigir a roupa, a cor da roupa, você dá com a roupa. Olha aí. Eu disse, você quer que eu vá com a roupa que você quer, então você me dá. Não, mas não. Veja, o que é que é mais importante? É a minha presença ou a roupa que você quer que eu use? Aí foi meio que A polêmico. gente vai bem por quê? vestido, pode ter certeza. Porque assim, existe hoje realmente, claro, a gente não está falando que é errado você organizar uma cerimônia. Não, e nem Mas demonizando o nem Instagram. demonizando, de Pelo jeito amor de nenhum. Deus. Por favor. Não. Existe uma forma de se relacionar atualmente e tá tudo de boa. O que a gente não pode é desvirtuar essa forma para publicar ou tornar público ou tornar notório aquilo que há de pior na decisão de se edificar uma casa. Então o pastor fala que é a a gente roupa, não pode fazer isso. Ótima ideia aí. Você quer que eu vá. Olha, você queria que converse, se eu fosse testemunha, todo mundo tem que ir de azul. Tá bom, você me dá a roupa azul. Aí, se a pessoa quiser que você é testemunha, eu vou com a roupa que ele. Sabe o que é triste? O que é triste é o seguinte: o que é triste é que essa pessoa, ela talvez se entristeça mais com a foto que não foi publicada legal, com o ângulo, com o vídeo, do que em alguns meses depois publicar no próprio Instagram que fracassou no casamento. Exato. A gente tem uma ideia Isso aqui. aí Isso. É assim, olha. Isso aí é uma. A pessoa olha e diz assim, cara, isso é uma vergonha. Sim. Isso Sim. você deveria olhar e dizer assim, ó, eu sou um fracasso. Sim. Você tem Eu uma tribo, fracassei, pastor. Tem uma né? tribo acho que na Indonésia, que a pessoa, pra casar, ele arranca um pedaço do dedo. Meu Jesus. Pra provar que ele ama aquela mulher. Eu amo você, eu quero você. Ele arranca um pedaço do dedo. Pronto, vamos botar Poder. isso na ICP E pra na separar, de Cristo. ele arranca dois dedos. Pronto. Olha Então, só. assim, é interessante. Aí, assim, Só o homem. Só só o homem. Só homem. Agora é interessante, assim, a gente já teve um caso de. Assim, você quer separar, quer. Então, assim, eu acho injusto. Você faz uma festa. Você contrata o buffet, contrata todo mundo, junta ali 300 pessoas, chama um pastor, faz um curso de novo, o pessoa te aconselha, você quer separar, pronto. Faça a mesma festa, chame todo mundo novamente e diante de público diga que o que você fez, você estava sendo insensato, você foi covarde, você não quis ir até o fim. Quando você fizer esse processo, você está pronto para divorciar. É muito bom, você chama todo mundo para fazer uma fachada, uma ilusão, e na realidade você não quer dar conta do dia depois da festa. Eu gosto dessa expressão. Dia depois da festa. O filho pródigo voltou, foi tudo lindo. Teve uma festa, teve. Mas depois, a família continuando, teve o dia depois da festa. O pai teve que chamar meu filho mais velho. Você está fazendo questão pelo um carneiro. Meu filho mais novo, o que você fez foi errado. Vamos tratar a reconciliação, vamos continuar vivendo bem. Não é fazer a festa, esquece de tudo, aquela cerimônia. Casamento não é cerimônia. Casamento é o dia depois da festa. É quando você vai acordar, né, com aquela mulher que você não conhecia, e você vai acordar com um homem que você também não conhecia. Da maquiagem borrada. A maquiagem borrou, não tem, né? A realidade. Ou seja, esse contato do dia depois da festa é o que tem feito a diferença em famílias consolidadas. Não é um comercial de margarina que está todo mundo sorrindo ao redor de uma mesa. Hoje, nem mesa tem depois do dia da festa. No dia da festa tem mesa, tem banquete, o noivo tá com a noivinha ali juntinho, com aquela roupa expert, o camarada fazendo a filmagem, mas no dia seguinte o marido não tá com a esposa comendo junto na mesma mesa. Não querem cozinhar. Então assim, são coisas, o que ele sempre diz, a mulher, por exemplo, aí não é também polêmica, ao mesmo tempo você entende do jeito que você quiser, mas tipo, o marido precisa sentir o tempero da esposa. Sim. O cheiro da casa. Sim. Se o marido não tem um tempero da esposa, todo dia come num lugar diferente, ele não vai ter um tempero da esposa. Ele não vai ativar memórias. E quando tiver um conflito, ele vai lembrar, mas... Minha esposa, E olha o tamanho da tristeza, né? Ativar memórias. Eu não sei como é
a minha esposa a fazer uma comida para mim, ou eu não sei como é. Por exemplo, o cearense, ele tem alguns pratos, né, que são típicos. Por exemplo, o baião de dois. Sim. É um prato típico do Ceará. Poxa, quando a Elaine faz baião de dois, eu, o Arthur e a Esté, a gente fica assim, cara, a expectativa é grande, Uau. entendeu? Liga o pastor, eu vou chegar 2 horas, vai ter baião de 2. Ah, não, aí 10 para meio-dia ele chega lá. Meu baião é né? diferenciado, meu baião. Porque... E assim, o que é isso? É justamente o que vocês estão falando na prática. Eles vão para casa deles amanhã, ter a família deles, mas eles como crianças, e agora já adultos no caso, eles vão olhar e vão dizer assim, eu me lembro quando a minha mãe fazia esse prato. Mas o mais triste nisso tudo, a questão não é só o gasto do investimento, de sonhos que os pais colocam, né, gente? Sim. Que você vê que o pai, às vezes, a mãe, né, sonha com aquilo e tem... Para nós é vergonha, imagine para a família. É a banalização dos votos perante o altar. Sim. A unção que é derramada, que nós ungimos as alianças, ungimos as pessoas, profetizamos. Aí pega aquilo dali... Joga uma vergonha, né, gente? Porque o resto é detalhe, mas a banalização do que é sagrado, que é uma cerimônia feita diante de Deus e das testemunhas. Os votos você fala ali, jura na frente de todos, são né? Decretos, são decretos e vou pro resto da vida, mediante qualquer situação, e você vê situações. Então, não teve uma enfermidade. Não teve isso. Imagina quando chegar. Pois é. Não teve uma traição. Não teve traição. Não teve uma traição. A gente já teve casais assim, o cara disse assim, eu preferia ter sido traído do que ter acontecido isso. Quando você olha o isso, não era nada. E tem casais que torcem com que o cônjuge traia para ele pegar aquela velha ideia que não é bíblica. Só tem aqui nessa região. Não tem lá para as bandas lá do Ceará, não tem essas coisas não. Só na Deus, é muito não, forte. eu queria que ele traísse para poder estar livre. Pois a palavra da nossa da conferência vai falar sobre isso. Então assim, não tem fundamento. Juntos, mas não de qualquer jeito. Perfeito. Isso não tem fundamento. Eu digo assim, tem que ser casado, mas casar bem. Ser feliz no casamento. Eu não posso me manter casado porque a Bíblia diz que se eu me separar é maldição. Pronto, é isso. Religião. Tem que ser 40 anos, 50 anos, mas olhar para trás e dizer que foi os melhores anos da minha vida. Exato. Então é o que a gente vai falar hoje, spoiler. O spoiler. Isso. Nós precisamos ter essa consciência de que é um processo de edificação e que se não está bom hoje, por quê? Porque está alinhando, está ajustando, não significa que daqui a 1 ano, 2 ou 3, você não vai estar vivendo essa atmosfera favorável, esse tempo maravilhoso no casamento. Por quê? Porque é um processo construtivo. É interessante, a gente tem uma paciência para, por exemplo, cursar uma faculdade. A gente cursa 5 anos uma faculdade, a gente entra lá, a gente não sabe... de nada acerca da profissão que a gente escolheu para seguir. E aí a gente vai, cursa, termina o curso e aí vai começar uma vida profissional. A gente tem 10, 12 anos, 15 anos de paciência para amadurecer como profissional, mas não tem a mesma paciência, o mesmo entendimento para amadurecer dentro de uma vida a 2. Não tem a paciência de cuidar de um pet. Tem gente que está... Eu amo gato, cachorro, eu tenho, mas tem gente investindo tempo em animais. Sim. Tem a paciência, dinheiro. Tem a paciência de cuidar deles, mas não tem a paciência de cuidar de um filho ou de ter um esposo, ter uma casa, né? E é gritante, tipo, na Europa, por exemplo, vocês falaram, a França é um dos países hoje que as pessoas estão casando, mas não estão querendo mais ter filho. Ou seja, nós também já presenciamos, infelizmente, casais que se divorciaram porque a menina casou e chegou depois pro marido e disse assim, olha, eu me casei, mas eu não quero ter filho. Não, legal. Aí todo mundo pensa assim, a partir de agora, daqui a 100 anos a humanidade acaba. Acaba. Eu tô botando 100 anos aqui, tô sendo legal. Mas daqui a 100 anos, o Estevão, daqui a 100 anos vai ter 102 anos. Né? Vamos lá. Sim. Pra glória de Deus, ele vai viver muito tempo, né? Em nome de Jesus. Amém. Mas assim, é uma criança que eu conheci agora. Mas daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui mais. Sim. Então, se todo mundo pensar assim, acabou a humanidade. Acabou o mundo. Acabou. É como se atraísse para si o controle e a manipulação do resultado final. Né? Não, eu vou alterar aqui agora, né? Não é intencionalmente, muitas vezes nem sabem, às vezes é frustração, é trauma, é o que vem em casa,
né? O que vê muitas vezes o pai e a mãe não sendo pai e mãe, né? Numa funcionalidade de ser casal, porque o que se coloca muito hoje é filhos como escudo de conflitos que é para resolver, né? Mas se coloca filhos para resolver coisas que é bem, quem é a criança da casa, quem é o adolescente da casa, né? É fruto desse relacionamento. E acaba que até os adultos, eles não estão conseguindo desenvolver bem o papel de como passar o ser família. Porque uma coisa é papel mulher, papel homem, papel filhos. E a noção de família, que é a noção de equipe. Então, Perfeito. tem hora que isso meio que mistura. Se os conflitos são conjugais, os filhos não têm nada a ver com isso. É necessário resolver o cônjuge para que não venha repercutir na paternidade e maternidade. E aquela casa nunca vai prosperar, Exato. porque uma casa dividida não prospera. E aí, não consegue a unidade, a comunhão. Não prospera. casamento em si, ele não é duradouro só porque ele tem ausência de conflitos. Ele tem o conflito e ele é resoluto, ele tem direcionamentos e a estratégia de como terminar aquele conflito para ele se manter numa construção de uma... Eu gostei muito dessa palavra conflito. Ó, você sabe de onde vem o conflito? Eu aprendi isso na época de universidade, nunca esqueci. O conflito vem daquilo que é importante para você, que não é para ele. Sim. Daí nasce o conflito. Então, se você tiver a expertise, a sabedoria de entender o que é importante para o outro, não vou dizer que você resolveu tudo não, viu? Mas você Mas uma resolveu boa aí parte. muita coisa. É. O que é importante para ela? Não, para ela isso é importante, então eu vou entregar isso para ela. Sim. O que é importante para ele? Para ele isso é importante, então eu vou entregar isso para ele. Agora, às vezes, Distensiona, a gente vê muito casamento que parece que está sendo vivido por dois adolescentes, Sim. sabe? Pessoas que Ninguém cede, né? estão a todo momento Cabo de guerra. assim se cutucando, se provocando, sabe? Ó, você que está me assistindo aí, se você é casado, né? Agora é o momento do corte, né? Se você é casado, escute o que eu vou lhe dizer. Você não tem que ser inimigo do seu cônjuge. Você não pode ser inimigo. Vocês deram as mãos para trilhar uma jornada juntos. Então pare de fazer do seu casamento um campo de guerra, um lugar de conflito, um lugar onde não há resolução, não há paz. Você precisa guardar isso no seu coração. Você não é inimigo do seu cônjuge. Então, quando você parte desse princípio, e isso é até motivo de chacota na própria internet, na realidade hoje que o mundo se comunica, né? A mulher é isso, né? O homem é isso. Esses vídeos viralizam, esses vídeos, né? E a gente vê que tem um pouco disso, de colocar o homem contra a mulher contra o homem, né? Ao invés de celebrarmos Isso. essas diferenças, né? E é só uma Poxa, carne, minha mulher é né? Não diferente são de duas mim. carnes. Glória a Deus, porque eu não me suportaria, né? Glória a Deus que a minha mulher é diferente de mim. Glória a Deus que a minha esposa é diferente de mim, né? Porque isso é que está o barato das coisas, né? Jesus unir pessoas tão diferentes e fazer com que essas pessoas se completem para viver um propósito lindo, Sim. que é chamado família. Ontem eu tava lembrando de uma situação que antes o mundo pregava que era contra a família e contra o casamento. Existia essa bandeira, né? Sim. Bandeira do vamos combater, vamos... Mas hoje não, eles querem ser família. Eles estão brigando para casar, de qualquer jeito. Sim. Só que você vê que dentro, os papéis não são os papéis que, como nós falamos ontem. São dois homens, Sim. duas mulheres, né? Polêmica. Ou então um casal sem filhos. Sim. Né? Então, eles querem viver família de qualquer jeito. Né? Então, existe também essa questão de que o mundo, hoje ele quer aceitar a família, ele mudou a estratégia. Pode ser a família, mas a família é o nosso modo. Do mundo. Certo? Família solúvel, até estão dizendo que família existe de qualquer jeito, né? Querem colocar nas escolas, o importante é ser família. Né? Existe a mãe que cria só os filhos, existe por algo que aconteceu, saiu do controle dela, mas uma mulher não foi criada para criar os seus filhos só. Sim. A mãe solo, né? A mãe Existe solo. um orgulho da mãe solo. É o que eu falo muito lá para a igreja. Não era o sonho de Deus para você. Aconteceu por algo, o marido abandonou, não era Sim. uma culpa sua. Mas ser escolha da mulher,
né? Eu quero essa responsabilidade sozinha. Então o mundo, ele mudou a estratégia e a igreja tem que começar a bater nisso, né? Família todo dia, mas do jeito que Deus quer. Isso. Porque o mundo quer ser família também. Ele acha linda, ele bota lá foto que não tem nada a ver com a família de Deus. Estão adotando crianças. Sim. Né? É o amor, é o amor. É importante que eles estão adotando criança, porque tem gente aí que tem os seus filhos de verdade e não cuidam. Sim. E nós estamos trazendo crianças e os nossos filhos estão crescendo nesse meio de que família é de qualquer jeito. Não é. Existe a administradora, existe a adjuntora, a mulher, e existe o homem, o provedor. Não são 2 provedores, né, 2 homens, e não são 2 adjuntoras, 2 mulheres. Sim, Interessante. está saindo do que é relativo do princípio relativo. Relativo. Você estava falando, pastor, eu estava lembrando da estratégia maligna contra o povo de Deus quando falou sobre o profeta Balaão, né? O direcionamento foi: amaldiçoa o povo. Foi. Ele liberava a palavra e nada dava certo. Liberava e não conseguia. Não consigo, não tem como amaldiçoar o povo. A estratégia mudou. Então vamos misturar o povo. Então, tipo, Mandou mulheres para lá. Manda mulheres para lá. Para misturar a cultura, ou seja, Seduzir os soldados. aquilo que era a defesa passou a ser a vulnerabilidade. Então é mais ou menos isso. Antigamente, vamos destruir a família. Não, porque a família tradicional, a família judaica, né? Judaico-cristã. Não, vamos acabar. Não, agora não. Agora vamos misturar. Vamos misturar. E joga para nós. Por exemplo, você falou a questão da adoção de crianças, né? Não, mas os que são a família correta, né, não fizeram, então a gente meio que está suprindo. O termo hoje é família tradicional. Tradicional, não tá? Eles estão usando esse. As tradicional, né? Então a família tradicional, ou seja, o tradicional já passou a ser algo ruim, né? Que o progressismo está trazendo agora algo inovador, né? Então a família inovadora não é mais aquela família velha, tradicional, antiquada. Então hoje o conceito deles para nós que acreditamos na família tradicional é algo velho, algo que já passou, algo de outra geração, hoje não é mais aceitável. E esse conceito, ele está muito delicado porque hoje, infelizmente, aqueles que deveriam ser... Eu gosto da ideia do que é essa igreja. A igreja, ela precisa ser protestante. É uma a igreja nasceu para protestar. Verdade. Esse é um dos pontos. A igreja, claro, vai ter as suas funções apostólica, pastoral, mas a gente nasceu para protestar. Nós nascemos para dizer não. Se a igreja não disser não, o mundo, a igreja é o último muro de resistência. A política já foi corrompida, tudo foi corrompido. A igreja ainda está lá. Se a igreja, eu falo a igreja genuína, eu não falo a instituição. A coluna e firmeza da verdade. Da verdade. Como Paulo escreve, né, aos Efésios. É ela. Se ela vacilar, acabou. Acabou. A igreja tem que dizer não. Não, mas está todo mundo fazendo. Mas a igreja não diz não. A igreja diz não. Não, mas está todo mundo casando. Tem pastores que estão casando pessoas assim. Mas sabe o que é? Olha, você fala, é interessante. Polêmica, vai abrindo umas janelas, né? Quando a gente vai bater no papo. A cultura pós-moderna está tirando a capacidade do homem de errar. Sim. Ninguém erra mais. Vai aconselhar alguém num casamento. Foi ele, não foi ela. Eva, ninguém né? erra mais. Adão e Eva, vão empurrando a responsabilidade. Ninguém mais chega, bate no peito e diz Adão. assim, ó, responsabilidade é minha. Eu. Vamos lá. Qual foi a última vez A que mulher que você, tu me como deste. pastor, sentou com um crente dizendo assim, A pastor, serpente. eu tô deixando a Jesus, não é por ninguém. Não é pela igreja, não é por alguém, né? É porque eu né? Eu não estou prestando, eu não estou servindo, Ninguém tem a capacidade, tem tido a capacidade de olhar isso. no casamento da mesma forma. Né? As pessoas, o mundo, aí vem a ideia do que de onde o papo começou aqui a entrar, no sentido de que não há erro. Não há erro não há erro, não há lei, não há pecado, né? Não há erro. É aquilo que o A.W. Pink fala, o evangelho, a pregação moderna criou um Deus sem ira e um homem sem pecado. Sim. Vai se arrepender de quê? Não é isso? Então, assim, e isso é uma realidade que a igreja precisa acender um sinal de alerta. Perfeito.
Igreja não é o lugar onde você vai para reivindicar os seus direitos. Perfeito. Igreja é o lugar para você ir para confessar os seus pecados. Arrependimento. Para se arrepender. É uma atmosfera, um movimento de arrependimento, de abandonar a velha vida, de abandonar velhas práticas. E é muito interessante que a gente não consegue ver isso, por exemplo, em uma realidade de um ajuste de casamento. Da pessoa olhar e dizer assim, ó, aqui estão os meus pontos para serem ajustados, eu vou ajustar nisso, eu vou pedir a graça do Espírito Santo, eu vou me aproximar de pessoas, eu vou pedir aqui ao Senhor para me ajudar, eu vou criar um vínculo com pessoas que possam me ajudar, eu vou fazer o possível para que esse erro ele seja minimizado, para que a gente consiga. As pessoas estão olhando e dizendo assim, foi ele, foi ela. E ninguém está tendo a hombridade de dizer assim, ó, eu sou o problema. Eu tenho consciência disso, né? Então, a partir dessa construção da cultura pós-moderna de que não há erro no mesmo sexo, não há erro se eu quero ser mãe solo, não há erro se eu... Por quê? Porque eu posso ser o que eu quiser, né? Então, não é erro, não é uma questão de erro, é uma questão de decisão. Eu decidi assim. Né? Tem Então, uma expressão dentro desse contexto. Uma vez eu trouxe para a igreja assim, pessoal, no amor tudo pode? Uma pergunta bem... No amor pode tudo? Fica naquela, não pode. Eu disse, pode. No amor pode tudo. Agora você precisa entender, o que é o amor? Desde que seja amor. Ou seja... O que é o amor para você? O que é amor para você? Não, o amor, a Bíblia diz que é Deus. Deus é amor. E o amor não contradiz o amor. Eu não posso dizer que um relacionamento fora da palavra é amor. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Sim. Né? Você não pode chegar e dizer assim, eu amo, então Deus está... Não, Deus é amor. Isso que você Mas sente o é amor tudo, não é Deus. menos amor. Não resume. Deus é muito maior até do que o amor, né? Então assim... essa permissividade, tipo, não, mas eu amo. Não, você não ama. Você se atrai, você tem desejo, porque o amor não contradiz a essência. Isso. Então, a família tradicional só tem ela, não tem outra. A família tradicional vive o amor. A outro tipo de família que é dado à família não vai viver o amor. Mas o amor de Coríntios é o que sacrifica, né? É o que suporta tudo. Qual o que é o tudo para você? Pois é. Não, uma vez eu falei, não, pastor, é porque o amor acabou. Amor acabou. Dizer o quê, né? Tá bom. Esse é o motivo da sua separação? O amor acabou? Cara, então nunca teve amor. Porque a Bíblia diz que o amor jamais acaba. O que teve antes foi tudo, menos amor. Não tem ciúmes, e a não decisão, suspeita mal. E a decisão de quando a estação ela está tentando congelar a paixão, né? Aquela vontade de estar próximo, aquele alinhamento, porque a gente sabe que um relacionamento vai viver uma estação de baixa, né? Isso é normal, mas a gente precisa olhar e dizer o seguinte: o amor, ele também pode ser entendido como renúncia, como uma decisão. Eu decidi amar. E a decisão que eu tomei há anos lá no altar? Sim. Eu vou jogar isso fora? Foi uma decisão. Se for um sentimento, hoje eu sinto, amanhã eu não sinto tanto. É por esse sentimento que a gente vai basear essa palavra e essa realidade tão séria quanto amar, né? E aí a gente vê, o mais triste é que a gente vê casais que poderiam estar vivendo, cara, a gente olha de fora. Não sei se você tem essa sensação. A gente olha de fora, a gente vê casais que poderiam, a gente olha assim, cara, outra pessoa, né? Por exemplo, muitos de nós aqui não tivemos o que muitos casais têm hoje. Estabilidade, tem uma instabilidade, Perfeito. às vezes tem uma condição financeira, pessoas, que é o mais precioso, pessoas perto, que assim, são pessoas saudáveis, com casamentos saudáveis. Dá vontade assim de Tem pegar assim, em nome de Jesus, rapaz, dá vontade. As igrejas, né? As igrejas, pastores investindo, as conferências, material, conteúdo. Pastor. Quando é que no nosso tempo, quando é que no nosso tempo se tinha um negócio desse aqui pra pessoa, ao invés
invés de ir pro Netflix, pra esse besterol que às vezes só tem programa que milita contra a família, Sim. uma programação totalmente intencional pra te distrair, e ó, cuidado, o diabo não vai precisar te destruir se ele conseguir te distrair. Perfeito. Simples. Aí você distraidão com tudo, aí tem um conteúdo desse aqui. Dá visão, falando olhando a de janela. o eutico da Boa. vida. Você aqui num conteúdo desse, você pode acessar, você pode estar ouvindo no carro. Sim. Você pode estar ouvindo, você pode estar assistindo em casa, você pode estar assistindo antes de dormir. Na nossa época, eu com 22 anos me casei, ela com 20, não tinha nada. Tinha um punhado de pessoas ali que a gente podia se aconselhar e só acabou. E tá aqui 21 anos depois, estamos aqui, né? Nem morremos, né? Como diz aquela piada. Amém. Nem morri, ó. Tô vivo. Mais firme do que Não é nunca. isso? Semana Olha só. passada nós conversamos com um casal. Querendo ver os netos. E assim, a gente conversando com eles, né? Convencendo para não haver o divórcio. O rompimento. Isso, tem tanta coisa para vocês viverem. Sim. Planejem viagens. Sim. Algo que une um casal, uma família. Planejar viagens. Né? Porque eu sei que Deus não une só pessoas, Ele une propósitos. Perfeito. Né? E eu sei que o meu propósito com Ele, eu não entendia, mas hoje eu entendo. Duas pessoas que tinham qualidade diferente, o Senhor completou um ou outro. Amém. Mas nós temos um dos sonhos, nosso propósito de vida é conhecer o mundo. É fazer o ID, né? E os nossos filhos, o que a gente puder levar e fazer com eles, que eles tenham experiências, conheçam também, e a gente faz, né? Então, nós passamos, às vezes, um ano todo planejando, sonhando viagens, juntando o que a gente pode para passar 10, 15 dias juntos. Sim. E eu fico, quando eu chego lá, por que fulano não está aqui? Por que lugar está pensando em divórcio, fazendo confusão? Por que eles não estão aqui? Por que eles não estão conhecendo, né? Juntando memórias? Sim. Porque um dia os meus filhos vão sair, vão levar os filhos deles, né? E vão também contar. Meu pai me trouxe aqui, minha mãe me trouxe aqui, eles fizeram isso. São com a os gente, legados que né? seguem, Os né? legados. Eu fui legal, você conhece aquela história do Billy Graham? Que ele foi pra excursão na casa de Sim, John Wesley? sim. Eu fui lá na casa Sim. de John Wesley, né? Aí se você chega lá, você vai quartinho ver de oração. o quartinho de oração dele e tem tipo um batentezinho móvel com uma almofadinha e a marca dos joelhos, né? Porque o pessoal fala que era... Conta-se, né? Isso é mito, que a marca ficava ali no chão. Não é no chão, é uma marca. Aí foi legal que a guia deu um molezinho, ela olhou assim, eu falei assim, vou orar aqui. Agora. Me taquei de joelho lá no lugar do homem, fui orar. Aí ela deu outro molezinho, eu falei, vai, Elaine. Aí Elaine foi. Aí ela deu outro mole, eu falei, Arthur, corre. Corre. Vai Arthur agora. Aí o Arthur Vai voar. Aí depois a Esther ora. Aí ainda bate fora de todo A mundo. gente Eu orou falei dentro do quarto, Perfeito. unção, algo cara, tremendo. uma unção. Amém. O quarto Assim, de guerra, né? É, um negócio. São palavras eternas que Isso. estão ali, né? Faz de novo, né? É, o Não faz foi de isso? novo. Testemunho, né? Faz de novo. Foi a oração de Testemunho. Billy Graham foi essa, Faz eu de acho. novo. É. A oração de Billy Graham foi essa, né? Faz de novo, Faz Senhor. de Assim novo. como o Senhor fez com ele, faz comigo, né? E aí eu fui explicar isso para eles, né? Fui contar essa história para eles. Dos grandes avivalistas, né? Do grande último avivalista, que é o Billy Graham, o saudoso Billy Graham. Então, assim, essa realidade é uma realidade que você só vive se você se esforçar para dizer assim, olha, eu vou projetar para viver isso em família. Sim. Tanto lugar no Então, às Brasil vezes, para ó, conhecer, às vezes tem muito lugares casal lindos. que tá perdendo tempo, você tá gastando energia brigando, discutindo. Você poderia estar planejando coisas lindas para Sim. vocês viverem juntos, dando o tempo certo para que o ajuste aconteça. Sim. Não existe nada que não possa ser ajustado pelo Senhor, inclusive um casamento, inclusive uma decisão de se casar. Eu não acredito que uma pessoa vai se casar, vai pro altar, faz tudo isso que você falou, convida um pastor, faz uma festa, tem às vezes a decisão provada ali por muitas pessoas, é isso mesmo, e a pessoa diz eu quero. Eu não acredito que isso seja erro, meu irmão. Eu não acredito que isso não possa ser ajustado pelo Senhor. Faça com que dê certo, Não dá né? E pra- você não dá pra vê gente de lado de acreditar. fora que, olha, a sua experiência pode ajudar ele, ou a dele pode ajudar ela. Se completem. E a pessoa, se for um propósito, se for realmente da vontade de Deus, você vai arcar com essa consequência. Sim. Né? Porque você vê nitidamente o que ele está passando, essa daqui pode ajudar. Porque ela tem experiência nisso. O meu pensamento, sabe, Eduardo, É. é quando... Porque assim, os meus primeiros 5 anos de casado foram muito difíceis, né? Eu venho de uma família disfuncional,
certo? Se eu começar a contar meu testemunho, o pessoal vai começar a reagir aí no chat, quando for colocado no ar, o pessoal vai começar a chorar. Porque assim, meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade, e eu perdi o contato com meu pai biológico. Aí eu fico com a minha mãe até os 11, e a minha mãe começa a viver com outra pessoa e me apresenta aquela pessoa como pai. Eita. Com os 11, me é revelado que aquela pessoa não era meu pai. E ao mesmo tempo, a minha mãe me deixa com a minha avó. E eu fico dos 11 até os 22, quando me casei. Até os 20, aí depois fico na casa de parentes, porque a minha avó, ela foi contrária à minha conversão e à minha decisão de casar. Então ela meio que me deixou de lado nesse sentido. E aí eu vou e assumo uma realidade de casamento. Olha a bagagem que eu estou trazendo. Sim. Olha o trauma. Olha o meu pensamento é o seguinte: é se nos primeiros 5 anos o que era uma conversa, se fosse realmente uma decisão. Se eu chegasse e dissesse assim, vamos divorciar, não dá mais certo. Eu não estaria aqui. Meus filhos, né? Todo casamento que a gente abençoa uma família. Sim. A gente não abençoa um casal. Uma geração, né? Tem uma geração. A gente não celebra a cerimônia. Tem uma geração. Uma geração que não vai nascer. Cara, eu olhar para os meus filhos hoje, eu recebi um abraço dos meus filhos. Escute. Eu recebi hoje, com 21 anos de casado, um abraço do meu filho, ele me apertando e dizendo, te amo, pai. Meu. E eu olhar e dizer assim, se eu tivesse lá atrás decidido não continuar, esse abraço nunca existiria. Você consegue entender isso? É profundo. Então, na infância dele, forte, nós tivéssemos decidido se separar. Isso. Ele não seria a pessoa que ele é hoje. Tão amável, tão resolvido na paternidade. Então, às vezes eu fico olhando para os casais que a gente aconselha, e às vezes o casal, talvez ele olhe assim, pastor, para o senhor é fácil falar, olha onde é que o senhor está, porque eles não conhecem a história. Você é pastor. E eles não sabem que um dia eu tive no lugar deles, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu vou ajustar, ou eu vou divorciar. Eu tinha que tomar essa decisão. E aí eu tomei a decisão de ajustar. E você é um exemplo vivo de que é a melhor decisão. E você diz assim, se você decidir agora sim, esse vai ser o futuro. Se você decidir desse outro jeito, o futuro vai ser esse. Né? Então assim, é esse momento, o momento da crise, do conflito, o momento de ajuste que cada casamento, que cada casal, que cada um dos dois precisam ser cientes, convictos da decisão e de que Deus é um Deus que faz nova todas as coisas, inclusive as adversidades e as fases difíceis de um casamento. Sim. Né? E as pessoas, no meio onde tudo tem que ser muito rápido, as pessoas estão esperando que as outras mudem em uma semana, se resolvam em um mês, e infelizmente ou felizmente não é no tempo da gente, né? Sim. É no tempo do Senhor. É no tempo de Deus. Então, se você está talvez vivendo uma estação baixa num casamento, seja porque Deus está preparando uma próxima estação de vitória para você. Eu gosto muito de falar de um cara que é chamado Valente de Davi, Benaia. A Bíblia diz que ele, em um dia de neve, desceu a cova em um buraco e matou um leão. Em um dia de neve. Que é a neve? É a baixa temperatura, sim, é o frio, é a frieza. Solidão. Então, se hoje Deus está te chamando para, num dia de neve, matar esse leão que está tentando devorar o sonho da família no seu coração, vença esse leão, porque a próxima estação, com certeza, é uma estação de vitória. Amém. Né? E pegando esse gancho aí, pastorzão, a gente já está partindo para o final, né? Aquela coisa toda. Mas assim, é interessante Benaia, que ele só matou um leão porque o líder dele tinha matado um também. Então assim, eu vou puxar para a igreja agora. Pronto. Né? Você não está em igrejas que não valorizam a família. Perfeito. Você não está em igrejas que abandonam a família. Você está com lideranças que apoiam a família. Eu digo da nossa igreja assim, não coloque o seu divórcio na nossa conta. Nós não ensinamos isso, nós não projetamos isso, nós não oramos sozinho, por isso. Você está nessa sozinho. A escolha é sua. A escolha é sua. Então, tipo, da Bíblia diz, Davi matou um urso e um leão. Benaia sabia da história.
Eu acho massa isso. Tem até um livro bacana, Persiga o Seu Leão, né? Mark Batterson. Esse livro eu gosto. Muito bom. Se o teu sonho não te assusta é porque é pequeno. É pequeno demais. Então, tipo assim, se você, nesse movimento, não tá disposto a matar o seu leão, não vai colocar na conta de Davi, porque Davi não foi valente. Então, assim, você não tá em igreja, você tá... Agora, se você tá em igreja, que a tua igreja não abençoa teu casamento, saia dela. Porque senão o seu casamento vai se acabar. Isso. Se você tá na igreja que os teus pastores não é referência pro casamento, voa. Tá no terceiro, no segundo, no quarto casamento, vaza. Ele não é Fábio Júnior, filho. Isso, perfeito. Né? Ele tá lá, deixa ele ver a vida dele. Aqui não. Ou então que a mulher é oprimida, a pastora. Você vê que, né, tem igrejas que ainda existe só algo fictício, né? Ali, algo só de aparência. Fachada. Negócio de fachada. Os filhos não pisam na igreja, né? E o pastor não tá nem aí. A mulher suporta ali, a mulher às vezes até maltrata as pessoas da igreja porque ela é maltratada. Né? Ela dá o que ela recebe. Sim. E então o pastor se destaca, né? E você vê a mulher no anonimato. Então, assim, você tem que encontrar uma inspiração para você. Já que você talvez não teve isso em casa, né? Em família, que eu digo assim, que não deveria existir nas igrejas o curso de noivos. Quem teria que passar tudo isso são os pais. Perfeito. A mãe prepara a filha, o filho ser preparado para o pai. Isso é um homeschool. Você vai tratar a sua mulher assim, na noite de núpcias você vai ser assim. Sim. Até isso o pastor e a pastora tem que falar. Tem que falar. Né? Então, eu acho que o melhor curso de noivo seria em casa. Já que não tem, procura uma inspiração. Uma restituição. Se o teu pastor é distante, né, não era para ser, tem um líder de casais, tem o teu líder de célula, mas ande com ele. Né? Tenha mentorias, não é esses mentores dos coaching da vida, né? E você não precisa, assim, isso por uma experiência própria. Você não precisa dizer assim, ó, você é meu mentor, tá? Ó, você é meu... Não. Você pode fazer... Eu fiz isso. Segue a em vida, várias né? estações da minha vida, pela ausência paterna, eu olhei e falei assim, nesse momento, escolher os a referenciais. figura paterna que eu preciso ter é ele. Importante. Então, nesse momento, ele vai me ensinar, eu vou perguntar, eu vou conversar, né? Ficava difícil eu conversar sobre garotas com a minha avó. Sim. Ficaria difícil. Então, eu tinha que procurar alguém que me dissesse, olha, é assim que você faz, o respeito é assim. Então, tudo isso... E a pessoa certa, né, pastor? E a pessoa certa. E a pessoa certa. Obviamente, uma pessoa certa. Então, você não precisa formar... Você não precisa de um contrato, cara. Né? Eu tô vindo, assim, tô vindo de um lugar que fui recentemente e disse que o movimento pastoral lá é um movimento de cobrar por mentorias, né? Esse pastor tava me contando o cenário lá da cidade. E ele falava o seguinte, que a mentoria para sentar com fulano de tal era 20 mil reais. Senhor, Aí eu falei assim, nossa, cara, e eu tô dando um aconselhamento pelo amor, olha só, né? Mas você vê, olha em que tempo que a gente tá vivendo. Então você não precisa, cara, você não precisa entrar no... Não, olhe na vida pessoas que possam te ensinar, que tenham referência, pergunte, se aproxime. Traga para a sua vida pessoas que vão te abençoar, principalmente na realidade do casamento. E voltando porque você falou que foi muito forte, aquela pergunta, né? Fulano divorciou, pastor. O senhor está do lado de quem? De ninguém. Não tem um lado. Quem tem razão? Não tem um lado. Não estou do lado de ninguém. Meu Deus. Não estou apoiando ninguém, porque eu não estou nessa decisão. Então, eu escutei esses dias assim, a pastora já sabe a quem escolheu. Eu disse, eu estava em casa, meu marido viajando, eu cuidando das coisas da minha casa e tentando auxiliar no que eu puder na igreja, com a liderança que ficou. Eu não tenho nem direito de escolha. Eu estou orando e clamando ao Senhor que tudo se resolva na vida de vocês. Verdade. Não é isso? Mas assim, a gente já sabe a quem escolhe, quando o direcionamento é quando diz assim, Senhor... E a gente vê submissão a isso, sabe? As mulheres se inclinam, vai lá orar, vai lá buscar. Algumas não querem, a gente não pode forçar. E dizer assim, então segue. Então, a pastora já escolheu a quem ficar do lado. É tão top pensar assim, né? É interessante assim, eu até brinco na igreja, o pessoal assim, pastor, veja,
Pastor, veja, porque assim, veja, eu traí minha esposa, né? O senhor sabe como é? Eu disse, não. Não sei como Eu não traio a minha? Como não, assim, pastor, é irmão? porque Vocês sabem. eu não fui fiel no Senhor ali e tal, eu não... O senhor sabe como é? Eu disse, não sei. Conta a sua história, porque quem foi fiel foi você, né? Quem veio pra mim foi você, não. Ou seja, e a gente muitas vezes acha que a gente tem que tolerar tudo, aceitar tudo. Por exemplo, vocês ministraram uma palavra linda de Deus. Agora, entre o ouvir e colocar em prática, cada família pega a aquele que sua ouve e as parte. pratica. Acabou, edifica na rocha. Muitas pessoas escutam e não praticam. Então, assim, hoje nós estamos aqui, um podcast, muito conteúdo maravilhoso. Ficaria agora, o restante do ano. É o mais inteiro. longo. Você tem que tomar uma decisão. É o mais longo da Você vai história. ouvir o seu pastor, a sua pastora no culto de domingo, ou você vai ouvir o blogueiro e a blogueirinha do Instagram que tá aí, que você tá seguindo e tá achando top, Legal. massa, legal. Então você tem que tomar essa decisão, é uma decisão sua. E tem uma coisa que é interessante, assim, uma das coisas que também... Por isso que eu digo, não coloca na conta da gente. Não coloca. Porque, por exemplo, se a gente, normalmente quem está com o coração corrompido, ele só quer ouvir o que ele quer. Então ele vai chegar na igreja dele, né, nas nossas igrejas, que é aqui das mesmas coisas, Deus vai dizer, não, invista. Você já fez tudo que era possível, invista no seu casamento. Aí sai de lá, não era essa palavra, hein? Na internet. Isso, ele vai Aí vai achar. estar lá, alguém vai dizer, ele você vai não achar. precisa ficar casado com essa pessoa. Ele vai Não. achar. Era isso. Era isso que eu queria. Não é, então assim, Você não se pode ser infeliz a vida toda, a vida é uma só. Você vai ficar nessa fila prisão anda. emocional, Pois né? Não vai, né? Então assim, tem se formado aí uma geração fraca emocionalmente Solúvel. para realmente encarar uma jornada tão linda que é essa jornada da formação familiar. E assim, você falou uma coisa, eu me lembrei de algo aqui de uma pessoa, né? Eu conversando com uma pessoa que tinha cometido aí esse ato de traição com relação ao cônjuge. E eu falei assim, olha, eu cheguei para essa pessoa e disse assim, trair é uma decepção. E assim, é uma decepção receber essa, não é nem confissão, descobrir isso, né? Porque não foi confessado. Mas pode ter certeza, você decepcionou muito mais no pós do que no próprio ato de trair em si. Porque tem gente que consegue ficar pior, né? Sim. O que é que eu estou dizendo para você? É você olhar e dizer o seguinte, E quer legislar qual a em causa diferença própria. qual a diferença básica Sim. básica aqui de Saul para Davi? Básica. Sim. Não é um estudo teológico sobre a diferença dos dois, mas qual é a diferença básica? Saul peca e ele diz, mas eu tinha uma excelente intenção. Ele se justifica, né? Né? Não, mas não foi bem assim, não. Mas sabe, eu tava fraco. O meu pensamento era... Né? Levantar argumentos. Davi, quando Natan diz, esse homem és tu, ele cai no chão. E ele chora com a alma dele. Nós estudamos um pouco as escrituras. Então a gente sabe que um rei chorar em público, se prostrar diante da sua corte, Assumindo. num ambiente, num palácio real, num ambiente de realeza, assumindo, aí entra lá aquela história que a gente trouxe atrás, eu estou errado, Sim. Assumo. estou pronto para o tratamento de quem está errado, Sim. Fazer o caminho de volta estou e receber as pronto consequências para do fazer erro. o caminho de volta Sim. e ser restaurado. Então isso para mim para mim como pastor, isso é tão covarde ou até mais do que o próprio ato de cair, sabe? Cair é sempre, nossa, é horrível. Mas você cair e ainda querer Colocar na manipular conta do outro a tua queda, cara, né? É muito triste isso, né? Então assim, não existe outra saída. Confesse, deixe, alcance misericórdia, faça o caminho de volta. Deus vai colocar pessoas para te ajudar, pode ter certeza disso. Pastor, mas tem gente que vai me julgar. Você certo ou errado, vai ter gente para te julgar. Fica tranquilo. Mas se você entender que o caminho de volta é necessário, fizer isso com humildade, com o coração quebrantado, aquele que tem direito de te julgar
esse vai derramar sobre você misericórdia. E já que você tocou no assunto da restauração, é lindo ver o Senhor restaurando casais após uma situação dessa. Nós não poderíamos escolher isso para eles. Sim. Mas tem casais que se tornam melhores. Que depois de uma situação dessa, Deus renova de uma forma, passa o período da disciplina, do afastamento, assim, que alegria. E eles começam a ajudar outros casais que estão chegando com a mesma situação. Olha, eu posso te falar, foi difícil, mas eu consegui, você vai conseguir também. Sim. E se tornam líderes novamente, né? Depois de passar todo o processo, e você vê, poderia ter acabado ali. Ela poderia ter dito não, ele poderia ter dito não, mas eles fizeram como Jesus. Eles deram o perdão, né? Eles devolveram algo que eles recebem do céu. E você vê a mudança, né? O casamento se tornou melhor depois daquilo. Verdade. E tem pessoas que às vezes não chega à traição, que é algo tão que não querem tentar, né? Isso. Vem até filhos, né? Às vezes vem filhos e filhas de reconciliações que são um rebento tão lindo na casa, né? A gente tem exemplos assim. Tem um testemunho. E eu vou partir pro final mesmo, viu? Eu acho que esse podcast. Você não consegue ver, tem uma torcida organizada aqui, uma arquibancada. Teve umas placas já que se levantaram. Coloca metade. Umas placas aqui que se levantaram, o pessoal já acabou faz meia hora. E aí. O nosso Uber chegou já. O nosso Uber chegou aqui, né? Então, assim, eu sou totalmente aqui, eu sou só um discípulo nessa mesa, né? O líder tá aqui, ó. Ele termina a hora que ele quiser. Porque tá tão bom, minha gente, que maravilha. Eu ia perguntar, você que tá assistindo, concorda? Né? Tá gravado, né? Mas sei lá, bota um joinha depois aí, né? A gente vai ter interação aí, a Amanda vai estar colocando fogo aí no negócio aí. Mas é interessante, assim, tem um caso que era alguém próximo da gente, que tava numa crise de divórcio, né? Bem delicado. E eu escrevi uma carta para esse cara. Coloquei, entreguei, mandei a carta para ele e só, me perdoe, tá invadindo, se a palavra foi essa, tua privacidade, mas eu quero deixar uma mensagem para você. Escrevi a carta e mandei para ele. Aí eu acho que quase 11 anos depois ele mandou a carta de volta. Ele tirou a foto e mandou a carta para mim. Forte demais isso aí. Muito obrigado, estou lembrando tudo o que aconteceu e obrigado, tipo assim, por não ter desistido da nossa família. O cara, depois disso, ele teve mais 2 filhos. 2 filhos, né? A família dele agora está toda restaurada. Tem 3 ao todo. 3 ao todo. Na primeira filha, eles estavam à beira do divórcio. E é tipo assim, eu disse, então, mas eu queria, não sei se eu vou, não sei se... Vai, amor, vou. Porque assim, eu sabia, eles não me disseram, não disseram a gente que estava com problema. Ela ainda compartilhou um pouco, mas tipo assim, eu disse, não, eu vou, desengano da vista é furar os olhos, né? Tem um ditado que diz, né? Vamos, escrevi a carta, tá, mandei. Aí ele tirou uma foto, mandou pra mim. Quando eu vi, eu disse, meu Deus, que coisa assim. Eu já tinha esquecido. Mas ele viveu. 11 anos. 11 anos depois. Você mandou a carta. 11 anos, meu irmão. Qualquer eu teria esquecido, a foto muito lá, tempo. Mandou e aí assim, eu disse, meu Deus, assim, muito obrigado, porque é aquela questão, eu tava falando, se não tem uma intervenção, não nascia 2 crianças. Eram gerações, estavam sendo perdidas. Então, assim, como é maravilhoso acreditar em casamento, em família, né? Amém. Por isso que é vivendo família todo dia. Família todo dia. É isso mesmo. É desse Vamos jeito. para as considerações finais. Vamos. As considerações. Eu queria que a gente pudesse já, mais uma vez, a nossa gratidão. Algumas indicações de livro, gente. Tá aqui, não sei se você vai dar para ver. Cadê aqui, Jefferson, nosso o camarada aqui, ó. Esse livro muito bacana, Homens Imparáveis, né? Um movimento especial aí para você estar acompanhando também. Esse é do pastor Carlito. Aí outro que é Mulheres que Destravam Destinos. Bem bacana, também você pode ser edificado com essa leitura. Também aqui você vai ter na história. Entre Estações também. A gente fala um pouco sobre isso, né? Mudanças, estações, importante a gente ter esse discernimento de qual estação nós estamos vivendo. Homens Imparáveis, muito forte, muito forte esse material, né? Esse próximo aí já li também. Esse daí mudou a história da nossa igreja. Muito forte. Esse livro muito forte. O Fabiano é fantástico, né? Muito forte. E esse aqui é... Isso aí nem se fala. Esse aí também é a base. Se você ler esse livro, seu casamento melhora. É verdade. Porque você vai ter uma definição de quem é você, de quem é o teu Deus, de quem é o teu pai. É tão interessante, a gente começou falando sobre paternidade aqui em Caruaru há muitos anos atrás, né? Sei lá, 13 anos, mais ou menos isso. A gente fez o primeiro evento, congresso de paternidade.
Olha que lindo. E aí, nenhuma mulher se inscreveu. Aí eu disse, igreja, assim, o que é que está acontecendo, mulheres? Disse, não, é só para homem. Mas não, gente, paternidade aqui de Deus é a paternidade de Deus. Filha. É para filho e filha. É para filho e filha. Não é? Ou seja, as mulheres não estavam se inscrevendo porque ninguém falava sobre paternidade de Deus. Né? Era um Deus bem longe e ninguém falava da paternidade. E você quer matar uma coisa dentro da igreja? Deixe de falar sobre ela. Pois é. Acaba tudo. Né? Então você escolha ser filho. Mais um livro também fantástico, né? Uma boa indicação para você. É quase um complemento do Paternidade Bem Resolvida. Isso. Né? Que maravilha, né? E essa aqui, deixa ele aqui, Lidere Conhecimento. É um livro maravilhoso também. Obrigado, pastorzão. Obrigado, pastora. Obrigado por esse tempo aqui conosco. Para nós é uma alegria muito grande. E queria que eu pudesse fazer uma finalização para a gente encerrar esse podcast, que para mim foi sensacional. Amém. Gente, foi uma experiência maravilhosa. Vocês são um casal inspirador, vivem família todo dia, não tem nenhuma dificuldade de falar sobre o que vivem, assim como a igreja, as pessoas que nos recepcionaram desde o momento que nós fomos, chegamos, colocamos o pé aqui até agora, nesse momento. Uma hospitalidade, um amor. Então o podcast ele foi o reflexo disso que nós estamos vivendo aqui na vida de vocês, e aquilo que a gente sabe, não só biblicamente, não só uma guarda teológica bíblica, mas daquilo que realmente o homem e a mulher precisa nesse tempo. Ter uma consciência da urgência de se viver essa atmosfera casamento, família, conforme o plano de Deus para ele e para ela. Então, foi uma alegria. Eu espero que você, em qualquer momento que você esteja assistindo, ou ao vivo, quando for publicado, ou posteriormente, porque vai ficar gravado, eu espero que você tenha extraído aí alguma coisa que possa te abençoar e tirar você, de certo modo, de uma escuridão, de um vendaval na sua casa, no seu casamento, e te dar aí um direcionamento, um conselho para que você siga e siga bem. Aquilo que nós vamos ministrar daqui a pouco na conferência que estamos vivendo, né? Família todo dia, mas não de qualquer jeito. Você pode viver a intensidade diária de ter uma família e ainda assim ser muito feliz nessa jornada. Amém. Eu quero te abençoar em nome de Jesus e que esse podcast tenha encontrado aí uma família, um coração, para que esse conteúdo que foi ministrado aqui produza frutos na sua vida e no seu coração. Deus te abençoe. Amém. Amém. Tudo que nós falamos aqui hoje é história, hoje é testemunho, mas um dia doeu, um dia foi difícil, não é? E eu creio que o que você tem passado, o que você está passando, um dia vai virar testemunho também. Então não desista daquilo que o Senhor te entregou, não foi à toa, existe um preço que Ele pagou para que hoje você tivesse sua família. Então lute por ela, esteja com ela, faça dela o melhor lugar para se viver. Amém? Amém. Muito obrigada, pastores. Vocês, amém. Como eu comecei aqui, né? Tudo que a igreja é hoje é reflexo da família pastoral. E eu louvo a Deus por ter pessoas no mundo, no Brasil, que estão lutando pela família. Amém. 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 Estamos juntos, né? Família todo dia, sim. Nós queremos agradecer ao Senhor, sim, por estar aqui, pela presença de vocês, né? Sejam sempre bem-vindos aqui, como eu falei, né? Extensão da casa de vocês aqui em Caruaru. Então, fiquem à vontade sempre para vir aqui na nossa região e nos abençoar. Foi incrível, foi maravilhoso, porque além de... É como se algumas coisas, né, ultrapassa, né, de algo comum, né, que é uma amizade que a gente nem sabe o quanto isso pode estar sendo consolidado a tempo, pelos princípios que se carrega, pelas histórias como começam. E nós queremos agradecer muito. E você... envia, você que pode ter assistido ele todo, reenvia, assiste de novo, né? Faz isso como estaca na tua vida, faz isso como um princípio bem consolidado e não desista. Seja bem posicionada, você mulher, não desista. E a vocês homens, sejam aqueles que realmente lideram a sua casa com honra para Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado, Deus abençoe. Vocês vão continuar aí
com muito conteúdo através do ICP Online, aqui o nosso canal no YouTube. Você pode também estar seguindo o Instagram, Fé e Mesa, né? Nosso podcast ali, Fé e Mesa, você vai conhecer um pouco mais. Você pode também acessar a Atos de Cristo, a igreja, nossos pastores lá em Fortaleza, e também a ICP Caruaru, aqui também na nossa região. Aproveita, compartilha com o máximo de pessoas, se inscreve lá no canal. A gente está com expectativa, estamos pertinho aí de 1.000 seguidores, está chegando a hora de a gente romper com isso, né, galera? Então vai lá, se inscreve para a gente poder romper esse tempo e começar gerando muito mais conteúdo. Quero já convidar você para a próxima semana, dia 9 de outubro, teremos um podcast muito especial falando sobre o Outubro Rosa, sobre prevenção, saúde da mulher. Vai ser um tema muito especial. E ainda nesse mês de outubro, teremos aqui um podcast com o nutrólogo Ícaro Balboa. Vai ser um tempo muito especial também. Teremos mais um podcast também com a nutricionista Gabriela Lima e o Douglas também, empresário também desse segmento de academia, de todo esse movimento, falando também sobre saúde. Então aguarda, mês de outubro tem muita coisa boa no programa Paracletos. Fica ligadinho aí que o Senhor vai estar te abençoando ainda mais em nome de Jesus. Deus abençoe. Dá um tchauzinho ali, vai entrar. Tchau!